E aí pessoal, beleza? Antes de dar continuidade ao nosso conteúdo aqui de geometria, não se esquece aí de matematicar apertando no gostei deste vídeo, se inscreve no nosso canal para que esse canal atinja o Brasil inteiro. Então vamos lá dando continuidade. Na aula passada eu falei sobre os poliedros. Eu falei que os poliedros tinham uma divisão. Vamos só relembrar o que é poliedro. O poliedro é aquela figura espacial, formada apenas por figuras planas. Aí eu dei até um exemplo dessa figura aqui e dei o exemplo dessa figura aqui, que lá eu chamei de bloco retangular e também chamei de pirâmide, certo? Então, qual vai ser então a diferença que eu vou ter dentro então dos poliedros? O poliedro ele vai ser dividido em duas categorias, prismas e pirâmide. Qual seria então a diferença? Vamos primeiro para os prismas. Prismas possuem duas bases paralelas e idênticas. Professor, eu não lembro mais o que é paralelo. É quando eu tenho esta situação aqui. Se eu tiver esta situação aqui, uma face aqui que a gente chama de base, for paralela a essa face aqui, e elas são idênticas, a gente diz que essa figura é um prisma. Exemplo, esta figura aqui eu tenho duas bases, ó, uma base embaixo que eu destaquei de vermelho e uma base em cima que eu também destaquei de vermelho. E você percebe que esta figura em cima é um quadrado e aqui embaixo também é um quadrado, elas são idênticas. Então esta definição diz que se tiver duas bases paralelas, tenho duas bases paralelas. Idênticas são idênticas, porque aqui em cima é um quadrado e aqui também embaixo é um quadrado com as mesmas medidas. Então, nós estamos diante de um prisma. Então aqui é um prisma. Esse também vai ser um prisma, olha só. A base que eu tenho aqui é um triângulo, que eu destaquei de vermelho, e aqui em cima também é um triângulo. Eu tenho uma base que é paralela a outra base, e veja que elas são idênticas. Portanto, ela está dentro desse nome chamado de prisma, desse conceito chamado de prismas. Então, os poliedros formados por duas bases paralelas idênticas, nós chamamos de prismas. Vamos só recapitular o que a gente viu na aula passada sobre o número de vértices, o número de arestas e o número de faces. Vamos lá. O número de vértices desse prisma aqui. Vamos primeiro contar os pontinhos que temos aqui. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então nós temos aqui 8 número de vértices. O número de arestas, as linhas, né? Lembrando que arestas são as linhas. Então vamos contar 1, 2, 3, 4. Vou contar de baixo também. 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, nós temos então 12 arestas. Já o número de faces, você vai contar aqui uma embaixo, uma em cima. Nós temos já duas. E nós temos 4 nas laterais, que é essa de da frente, essa de trás lá e essa de trás. Então nós temos 4 mais 2, nós temos 6. Eu fiz um exemplo parecido com esse na aula passada. Esse daqui vai ser o seguinte. Vamos contar primeiro o número de vértices, os pontos. 1, 2, 3... 4, 5, 6. Bota lá 6. Agora o número de arestas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 lá atrás. Então aqui nós temos 9 arestas. E o número de faces, nós temos uma face triangular aqui embaixo, uma face triangular aqui em cima e nós temos 3 faces nas laterais. Então 1 mais 2, aliás, 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos então 5 faces nesse prismas. Se os prismas são essas figuras que são formadas por duas bases paralelas idênticas, as pirâmides vai ser aquelas figuras, aqueles poliedros formados apenas por uma base. Veja só, nós temos aqui a nossa pirâmide, nós temos aqui uma outra pirâmide e as duas são formadas o quê? Por apenas uma face que a gente chama de base aqui, por apenas uma base. Aqui eu só tenho uma base e aqui eu só tenho uma base. Veja que aqui eu tenho duas bases paralelas, duas bases paralelas. Aqui eu só tenho uma base e uma base. Por quê? Porque os vértices aqui vão se encontrar em um vértice em comum. Tá vendo? Eles se encontram em um vértice em comum. E esse nome, qual é o nome desse tipo de figura? Pirâmide. Só tem uma base. Vamos lá, número de vértices daqui da nossa pirâmide. 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos aqui 5 vértices. Arestas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós temos então 8 arestas. E o número de faces, nós temos uma embaixo e 4 nas laterais, formando então 5 faces. E nessa pirâmide aqui nós vamos ter o seguinte: número de vértices, 1 aqui em cima, 2, 3, 4, 5 e 6 lá atrás. Então aqui nós temos 6 vértices. Qual o número de arestas? Vamos contar primeiro as que ficam em pé. 1, 2, 3, 4, 5 lá atrás. 6, 7, 8, 9 e 10. Então nós temos aqui 10 arestas. Enquanto que o número de faces vão ser a de baixo, que é essa vermelha aqui, nós chamamos então de base, né? Então nós temos uma face embaixo, 1,
2, 3, 4, 5, 6. Então nós temos aqui 6 faces, uma embaixo e 5 nas laterais. Agora vamos entender o que significa planificar os poliedros. A gente vai fazer aqui então a planificação. Olha só a palavra, planificar. Vai te lembrar o quê? Vai te lembrar de plano, certo? Então nós temos aqui um poliedro, que é uma figura espacial, e eu vou planificar, eu vou dar um processo de planificação. Ou seja, eu vou abrir esse poliedro aqui até que ele consiga ser colocado em um plano, em uma folha, como eu coloquei lá no exemplo passado, que a folha vai te representar o plano. Então se eu conseguir abrir isso aqui de forma que ele fique em um plano, nós estamos planificando. Olha só essa planificação. Imagina que aqui é uma folha que eu posso dobrar ela vir para cá. Essa folha eu posso dobrar para ela vir para cá. Essa folha dobra para vir para cá. Essa dobra para vir para cá. E essa aqui vai fechar aqui. Então fecha o nosso cubo. Então este cubo aqui, quando ele ser planificado, ele vai assumir essa forma aqui, entendeu? Vamos ver outro exemplo aqui, essa pirâmide de base triangular. Olha só essa pirâmide de base triangular. A planificação dela, ou seja, tornar ela uma figura que fica no plano, seria dessa forma aqui. Concorda comigo? Se eu pegar aqui este ponto e este ponto e unir ele aqui na frente, aqui em cima, que você tem que imaginar. Então, se eu unir aqui em cima, vai formar novamente a minha pirâmide, ok? Então, o processo de planificação é o quê? É você pegar uma figura que é de 3 dimensões, é uma figura espacial, e você vai abrir esta figura e deixar ela no plano, ok, gente? Então, nosso conteúdo foi basicamente isso. Espero que você tenha curtido e entendido essa aula. Se você gostou, clique em gostei, se inscreve no nosso canal e não deixe de me seguir lá no meu Instagram, @apotmamatemática. A gente se vê na próxima, então, valeu!